Oi, eu sou José dos Santos, também conhecido como J Sonic ou simplesmente Sonic, também o vulgo de Magão da Guitarra. Sou músico, sou artista, desenhista, escritor e fotógrafo amador. Tenho 30 anos e com muito orgulho sou operário, casado com Luana Arquimendes. Sou padrasto do Aquiles. Aquiles vai fazer 5 aninhos esse ano. E vim de uma família muito amorosa, dos meus irmãos. A minha história com esse tal de rock and roll começou na minha infância. No período de 2005, 2006, entre os meus 10 e 12 anos de idade, eu fiquei sabendo por vídeo dos meus irmãos que eles tinham uma banda de rock chamada The Vobs. Imagine só o garotinho que ficava esperando os sábados e domingos assistir na TV aberta Jurassic Park, com medo dos dinossauros, imaginando tudo que poderia ser. Descobri que meus irmãos tinham uma banda de rock. Que danado é rock? Pois isso pra mim foi um marco, porque eu vim descobrir o imenso talento que meus irmãos tinham. Me espelhei nisso de uma maneira que eu quis entender o que era música. Eu quis ver eles tocando, sabe? E tipo, o que veio fazer eu querer aprender a tocar guitarra, tocar qualquer tipo de instrumento, foi o meu irmão Gerson, né? Que ele é guitarrista, que a quem me perguntar eu digo, foi e é o guitarrista mais influente pra mim. Minha maior influência de música é meu irmão Gerson, como guitarrista principalmente. E essa banda, The Vobs, era formada por Luiz Eduardo, que é um amigo meu de meus irmãos que reside em Brasília. É também formada por Jetson na guitarra, Sandro Silva cantando, meu irmão mais velho, que foi o cara que me ajudou a desenvolver essa minha paixão pela arte cinematográfica e também pela arte de comics, enfim. E também um baterista muito importante das bandas de forró de Macaibense chamado Joalisson Abreu, também conhecido como China na batera. É uma história muito interessante, a história do The Vobs. Com isso, eu vim a estudar o violão. Meu irmão tentou me ensinar e eu aprendi de maneira... Como é que eu posso dizer aqui pra vocês? Não vou dizer autodidata, mas de maneira própria, porque eu aprendi com meu irmão olhando ele me falando, soltando a maneira dele, como ele tocava, como ele enxergava a música, que era bem mais do que didática. Isso eu levo pra mim em tudo que eu faço quando eu vou compor. E algum tempo após eu fui inserido na banda dos meus irmãos como baixista, com 14 anos de idade. Foi 14 anos de idade. Tive a vaga de tocar o baixo na banda. Cheguei a fazer uma apresentação e alguns ensaios. Foi magnífico pra mim. Acho que foi um dos momentos mais importantes da minha vida. E disso também veio a conhecer as pessoas que eram do movimento rock de Macaíba, da cidade de Macaíba. A banda The Vobs chegou a parar porque a gente não tinha estúdio para ensaio. Aí, anos após, eu vim a tocar numa própria banda com os amigos dos meus irmãos, sendo que esse projeto se chamava Gritos Mudos. Era rock autoral. Nele tinha os músicos Felipe César, Joabson Marlos e Bruno Stein. Era muito difícil para mim compor naquela época, porque era muita ideia criativa, muito rápido. Cheguei a ter uma personalidade muito difícil de lidar nessa época. Ainda tenho, mas
uma particularidade é que o baterista desse projeto em si tinha sido baterista para outro projeto que o meu irmão Gerson tocava, que era o The Aneurysm, que era uma banda que eu era fã, e o projeto levou o nome de uma das músicas dessa banda. Gritos Mudos é um nome de uma das músicas do Aneurysm, The Aneurysm, e se tornou o nome da banda que eu vinha tocar, que o baterista era do The Aneurysm. Então, desde já a gente vê que se criava um vínculo muito grande dos músicos na cidade. Disso, a gente só chegava a tocar em estúdio e chegou a tocar uma vez também, em um determinado local. E com o passar do tempo eu saí da banda, e as entrelinhas dessa história é que eu sempre queria algo mais, eu sempre queria algo para expor, algo para ter arquivado. Acho que minha história autoral é sempre isso. E a banda não conseguiu fechar essa ideia de gravar, ter tudo certinho. Aí eu saí da banda. Nisso, nesse período eu já também tinha tocado com um outro projeto que não era rock and roll, mas fazia parte desse meio musical da cidade de Macaíba, que era o Desplugados, que fazia parte desse projeto. Eu, meu irmão Gerson, Joabson e vários amigos e amigas convidados para tocar nos cantos. Também era autoral e fazia covers com personalidades próprias. Nisso eu vim conhecer um grande baixista chamado Pierre Sinclair Bass. É um cara muito conhecido em Parnamirim, Natal e Macaíba. Desse vínculo de amizade com o Pierre, eu vim ser chamado para fazer um tributo à Legião na cidade de Macaíba. Consegui, nesse tributo à Legião, eu consegui me entender melhor como eu era guitarrista. E também vinha tocar com um vocalista chamado Henrique Costa, que eu só conheci de nome. Lá vem mais história. Disso aí, com o passar do tempo, no ano de 2019, eu vinha tocar num projeto chamado Raul and Roll, que era um tributo a Raul Seixas, né? Que a gente fazia versões de metal, hard rock e punk rock de Raul Seixas, com Alceu Gleison Pereira, Robson Melo, eu na guitarra e Bruno Besouro, que era também baixista do The Aneurysm, que também já tocava em outro projeto com meu irmão Gerson, que também já tinha outra banda chamada, deixa eu me recordar aqui agora, era Yubis, que teria Felipe César e Bruno Stein também. Enfim, o Round Roll durou um ano, mais ou menos. Fazendo tributo, cheguei a tocar no tributo a Raul Seixas e Macaibense, e em outros cantos também. Dentre tudo isso, eu tinha amizade com o pessoal das bandas e cheguei a fazer participações no Chinchillas Rock Band, né? Chinchillas Rock Club, teve várias derivações de nome essa banda, que consistia na formação que Pierre chegava a tocar também. Foi aí que eu conheci Dinho, e veio um convite durante a pandemia para eu fazer parte de uma live. Nessa live da banda Chinchillas, eu conheci quem viria a ser minha esposa, Luana Arquimedes. A gente se conheceu numa banda de rock. Pois então, disso aí, nesse período, após esse período da live do Chinchillas, que foi só essa live que eu conheci Luana, a gente formou, após isso, um mini projeto chamado Solos Acoustic, que consiste em versões de artistas nacionais. A gente foca muito no repertório de clássicos e vozes femininas. E falando um pouco mais sobre os Solos Acoustic, Luana foi a primeira pessoa fora do circuito macaibense que veio a acreditar na minha capacidade como guitarrista, como músico. Disso
surgiu algo em mim que foi um acreditar muito grande no que eu posso fazer, entende? Ela é uma das pessoas responsáveis por todo esse meu amor, carinho e respeito, por ser tudo que eu sou e de estar com as pessoas. Eu tenho muito a agradecer a ela. Acho que o conceito de amor flui disso aí, né? Surge disso. E ela vem ser minha melhor companhia musical. Disso veio a oportunidade para mim, ano passado, de tocar com Legião Cover, que era nada menos do que Henrique Costa, Pierre e Neilson, que é uma das lendas macabenses de bandas autorais e de rock cristão da cidade de Macaíba. E atualmente o projeto Legião Cover está parado, Henrique deu uma pausa. A gente chegou a fazer algumas apresentações, inclusive uma dessas apresentações foi na cidade de Macaíba, a última apresentação, que, assim por dizer, né? E agora, atualmente, eu toco no de Las Vegas, né? De TF Las Vegas, que é uma banda com muita influência de rock, de versões pop e influência de várias derivações, estilo indie, estilo grunge, estilo psychedelic, bem, diversas influências. Acho que a minha história com rock and roll formou basicamente quem eu sou, tanto na parte crítica quanto na minha persona característica dentro de casa e fora de casa. Eu tomo como exemplo o Nirvana, que é uma das bandas que mais fez eu pensar sobre o que significa música. E se não fosse esse tal de rock and roll, minha vida não seria o que ela é hoje. Tendo dito isso, eu só digo a vocês que vivam, deixem viver, se responsabilizem por tudo que vocês são, por tudo que significa ser. Acho que o rock and roll ele tem isso, ser uma contracultura, ser uma coisa crítica, analítica, construtiva e também desconstruir as correntes que tentam nos colocar. Saber que nossa voz ela tem um papel importante, ela é o que é o nosso escudo e a nossa espada, como já dizia Raul Seixas, né? A minha espada é uma guitarra na mão. Eu sou José dos Santos. Espero que vocês tenham gostado brevemente da minha história com rock and roll.